Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra. Eles relataram suas próprias experiências. De 1º de março de 1968. No primeiro capítulo do livro de Lucas, afirma-se que os discípulos no regresso. Todo o drama terminou. E encontraram Cristo ressuscitado. E em um pequeno segmento eles contaram o que havia acontecido. Moffat traduz esta frase como eles relataram sua própria experiência. Todo o segredo da Bíblia, de capa a capa, está encerrado nessas 5 palavras, se você souber o que elas contaram. Pois aqui eles falaram em uma língua diferente. Está registrado em Lucas em grego, mas temos a tradução adequada? Existem muitas traduções, e será que temos a correta? Bem, vamos primeiro à abertura de Lucas, seu prefácio aos 4 primeiros versículos. Visto que muitos se empenharam em compilar uma narrativa das coisas que aconteceram entre nós, conforme foram transmitidas por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me também bom, tendo seguido todas as coisas com precisão durante algum tempo, escrever um relato ordenado para você, excelentíssimo Teófilo, para que você possa saber a verdade sobre as coisas das quais você tem sido informado. Versículos 1, 4. Agora, parece uma afirmação simples, este prefácio é a história que ele está prestes a contar. Ele está compilando uma narrativa das coisas que foram realizadas. Pois o cristianismo repousa na afirmação de que aconteceu uma série de eventos nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Então ele considerou os eventos como eles aconteceram e simplesmente os tratou como uma narrativa. É isso que ele está pensando. Bem, tomemos apenas alguns dos pensamentos deste prefácio. Coisas que foram realizadas entre nós. Agora você pensaria, bem, de certa forma, sim, nesta sala essas coisas foram realizadas por alguns nesta sala. Isso eu sei. Mas a palavra traduzida entre é a preposição dentro, de coisas que foram realizadas dentro de nós. E ainda assim entre nós porque ele usa o plural nós. Coisas que foram realizadas dentro de nós. Agora você me conta o que aconteceu com você, e outra pessoa me contará, e eu contarei a você, e então nos reunimos e vemos como eles se relacionam. Descobrimos que todas essas coisas estão realmente relacionadas. Eles diferem um pouco com base no temperamento de cada um, mas na verdade são idênticos. Embora, como você diria, como tocar uma peça, não há dois que a interpretem da mesma maneira, mas é a mesma peça. Então essas coisas foram realizadas dentro de nós. Agora, ele nos diz que como foram entregues por aqueles que desde o princípio. Agora, aqui está a frase desde o princípio, que simplesmente traduz 2 palavras gregas que significam desde o nascimento de Deus. O drama começa a partir desse nascimento, do nascimento de Deus, é só disso que ele vai falar. O que acontece ao indivíduo desde o seu nascimento físico até o fim, quando ele morre neste mundo, não significa nada. Isso não tem nada a ver com isso. O que acontece desde o nascimento de Deus. Depois, outra frase. Pareceu-me bem também a mim, ter observado todas as coisas com exatidão já há algum tempo. Agora, essa frase traduz outra palavra grega, e você não pensaria nisso, ao usar essa frase há algum tempo passado, ela traduz a palavra grega anotin, que significa de cima. Ele está lhe dizendo que não conseguiu isso de outra pessoa. Ele não herdou isso de ninguém neste mundo, de um livro, de um homem ou de qualquer coisa, ele entendeu de cima. Esta palavra anotin é traduzida no final de Mateus e Marcos como topo. Quando nos é dito: e o véu do templo rasgou-se em 2, de alto a baixo, a palavra topo é anotin. E estes são 2 opostos, superior e inferior. Quando João diz a Nicodemos, ou melhor, no Evangelho de João, e Jesus está falando com Nicodemos. Você deve nascer do alto, essa palavra é anotin, e traduzida em todas as Bíblias como nascer de novo. Mas a palavra significa literalmente de cima, de cima. É totalmente diferente, o nascimento oposto de baixo, aquilo que está abaixo, aquilo que é inferior.
Todos os corpos neste mundo nascidos de mulheres nascem de baixo. Eles nascem da parte inferior do homem. Aqui é preciso nascer da parte superior, o oposto, de cima. Então ele disse: tendo observado todas as coisas com precisão durante algum tempo passado, bem, a frase algum tempo passado é simplesmente uma tradução da palavra grega notin. Então, ele se dirige, agora, ao excelentíssimo Teófilo, pois Teófilo significa simplesmente aquele que ama a Deus. Isso cabe em qualquer pessoa neste mundo. A palavra só aparece 2 vezes na Bíblia, no início de Atos e no início de Lucas. Então eles são realmente um livro. No mundo antigo, quando você escrevia um prefácio e o volume físico, o rolo físico em que você o escrevia não podia conter tudo o que você tinha a dizer, o prefácio era recapitulado em volumes subsequentes, e então você o transportava para outro volume. Para ler Atos e entendê-lo, leia os primeiros 4 versículos de Lucas para ver do que ele está falando. Ele não está escrevendo história secular. Ele não recebeu isso de nenhum homem neste mundo. O que aconteceu com Neville, em quem todo esse drama se desenrolou, o que aconteceu com Bob, em quem ele está se desenrolando, o que aconteceu com Christine, em quem tudo se desenrolou quase completamente, isso realmente não importa. Se eu leciono, ele escreve e ela ensina, isso não importa. Se fomos feridos, aprisionados ou libertados neste mundo, isso não importa. Ele não está contando nada sobre um homem neste mundo. Ele está contando um drama, a história da salvação. Ele está considerando uma série de eventos à medida que eles se desenrolavam dentro de muitos, entre nós, dentro de nós. E aí ele pega os acontecimentos e simplesmente faz uma narrativa, dramatiza em forma de história. Então, se eu sei o que ele realmente ouviu, então lemos a história para descobrir o que ele realmente ouviu e o que eles vivenciaram. Pois nestas 5 palavras está resumida toda a história. Eles relataram suas próprias experiências. Eles contaram o que havia acontecido. Agora, no seguinte, contaram o que tinha acontecido na estrada. Que estrada? Aqui está uma carta de um amigo. Ela disse: eu tive essa experiência. Eu estava terrivelmente cansado, todo dolorido. Fui para a cama e não conseguia meditar, não conseguia imaginar, porque meu corpo estava doendo muito. Então eu disse a mim mesmo: venha, vamos para outro lugar e deixe o corpo aqui, e deixe-o doer. Então adormeci com vontade de me mudar para outro lugar. Ora, a primeira parte do sonho não é realmente relevante para a história, porque não se manifestou em voz. Quando a visão se transforma em fala, a presença da divindade é afirmada. Portanto, um sonho em si, sim, transmite alguma coisa, mas somente quando irrompe na fala é que realmente confirma a presença da divindade de maneira forte. Então, vamos pular os 2 primeiros porque todos estavam relacionados. Agora ela chega à terceira parte do sonho, tudo na mesma noite. Ela acordou e escreveu, e depois o terceiro. Ela está em um trem, é um trem antigo e tem muita gente, mas ela não se interessa pelos outros. Ela está interessada na bela paisagem enquanto olha. Então chega o fim da jornada. Ela desce e caminha até o final do trem. Todos os outros descem. É o topo de uma montanha e todos eles começam a descer pela encosta da montanha, e ela está bem no final. Ela olha para cima e aqui está o condutor. O homem está de uniforme. Ele tem uma expressão adorável e benigna no rosto. Ele parece exalar bondade e paciência, e é um velho cavalheiro. Ela disse a ele: bem, como chegamos aqui? E ele disse: nós demos voltas e voltas e voltas na montanha, e subimos aqui. Então ela disse: bem, para onde eles estão indo? E ele disse: eles estão voltando para continuar a jornada. Mas ela disse: não quero voltar. Eu quero permanecer aqui. Não quero voltar para o meu corpo dolorido, e em seu sonho ela se lembra que o corpo que deixou estava doendo, e voltar para as dores de cabeça e a confusão.
Ele disse, e mais você deve voltar, porque a escritura deve ser cumprida. Aqui há apenas um propósito, o cumprir as escrituras. 7 tempos deverão passar por você, a jornada, 7 tempos, e então você saberá que o Altíssimo governa o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Então ele disse a ela no sonho: Você deve voltar, porque as escrituras devem ser cumpridas. Agora, a palavra traduzida na estrada significa também um condutor, um guia. Mas a palavra condutor é dada na concordância para aquela simples e pequena declaração na estrada. Então aqui, ela está cumprindo as escrituras. Mas com que frequência ela volta? Você não pode ir além dos 7. Mas quantas vezes mais, não sei. Mas ela chegou a um ponto. Então ela tem que retornar e continuar a jornada para cumprir as escrituras. Espero que ela tenha feito 6 viagens. Mas quem sabe se não o pai? Só o pai sabe. Outra senhora escreveu, e isso é algo à parte, mas faz parte de todo o grande drama, e ela disse: Eu estava sentada à mesa com minha família. Ela tem 5 filhos. Ela, o marido e o filho mais velho, Leslie, começaram a conversar e a explicar alguma coisa. Ao olhar para ele, de repente ela percebeu que estava olhando para dentro de si mesma. Ela está olhando através dos olhos, não com os olhos. E ela estava tão plenamente consciente do fato de que estava dentro de seu crânio, como algo à parte, e olhando através e não com os olhos. Ela se perguntou se eles notaram algo estranho nela quando ela voltou a si e mais uma vez viu com os olhos. Mas pelo comportamento deles, não houve reação que provasse que eles estavam cientes de que havia algo estranho com ela. Então ela perguntou: Isso é mencionado de alguma forma nas escrituras ou em Blake? Bem, posso lhe dizer que os 2 últimos versos, ou melhor, as 2 últimas linhas da maravilhosa visão de Blake chamada Uma Visão do Juízo Final estão claramente afirmados. Não questiono meu olho corpóreo ou vegetativo mais do que questionaria uma janela através de mim. Que eu olhei para uma visão. Eu olho através dele, não com ele. Aqui você encontra isso em A Visão do Juízo Final. Ele não questionaria seus olhos mais do que faria com uma janela em relação a uma visão, pois ele olha através dela, não com ela. Então você saberá que não estava sozinho nessa experiência, pois ele termina sua maravilhosa visão do juízo final nessas 2 linhas. Depois vem um terceiro. Ela se viu nesta casa enorme. Parecia que o mundo inteiro era um lar. E havia quartos sem número, algumas portas fechadas e outras abertas. Ela nunca abriu uma porta, mas havia portas abertas e portas fechadas, e o mundo inteiro parecia ser um lar. Uma mulher perfeitamente linda veio até ela. Ela era jovem, tinha cabelos escuros, olhos escuros, pele morena, e disse-lhe: Quero que você fale com eles. Quero que você conte a eles. Ela abriu uma porta e eles entraram no que parecia ser uma igreja perfeitamente maravilhosa. Havia bancos e uma multidão, todos os bancos ocupados, todos os assentos ocupados. Ela ficou chocada porque conhecia todos eles e eles estavam mortos. Eles eram todos amigos do pai dela, que faleceu e eles haviam morrido. Eles já haviam partido deste mundo há muito tempo e ali estavam sentados em seus bancos. Um homem estava no púlpito falando com eles. E então ela disse, bem no banco da frente havia alguém que era sua tia Margarete. Agora ela disse: Eu não sabia que tia Margarete estava morta, mas no meu sonho, nesta experiência, estou dizendo para mim mesma que tia Margarete também deve estar morta, pois todas as outras estão mortas. Mas há 2 anos, quando fui para Pittsburgh, tia Margarete teve um derrame. Ela tinha 80 anos e desde então não ouvi dizer que ela morreu, mas talvez tenha morrido. Ela sentou-se na primeira fila. Aí eu disse: Tenho uma história maravilhosa para contar para vocês. Comecei no 2º livro de Samuel, no capítulo 7, e comecei no versículo 14, aí fui para o dia 12 e naquele momento a tia Margarete me disse: Você está falando do Davi.
Eu disse sim. Então expliquei a relação entre Davi e Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é pai e Davi é filho. Então fui para o Salmo 2 e comecei: eu contarei o decreto do Senhor. E comecei a explicar esta promessa de Deus a Davi de que tu és meu filho. Então eu, de repente, olhei para essas pessoas. Cheguei ao fim, o homem me disse: posso continuar a falar? Aquela que estava falando, e ela disse: sim, você pode continuar. E então olhei para esses rostos e eles pareciam como se nunca tivessem me ouvido. Eles não podiam ver. Os olhos deles estavam abertos, como se ele tivesse colocado um véu entre o mundo exterior e os olhos deles. Eles não podiam ver, como se fossem cegos e ainda assim os olhos estivessem abertos. Eles tinham olhos e não viam, e eles tinham ouvidos e não ouviam. Então olhei para a jovem que me pediu para falar, e ela acenou em aprovação e me deu grande garantia, com seu sorriso, de que eu havia feito exatamente o que ela queria. E então eu acordei. Agora, os sonhos são egocêntricos. Ela está ensinando e ensinando e ensinando. Ela continuará o ensinamento, e sua emoção virá quando alguém responde, quando no fundo mostra compreensão e quando alguém mostra que realmente vê o que ela está falando, quando realmente ouve com compreensão. E assim, todo o vasto mundo é empurrado para fora. E despertamos usando este barômetro. Este é o nosso mundo, e nós, na medida em que despertamos nos outros, estamos acordados. Pois, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4 versículo 19, o mundo só responde à ação de Deus. E Deus nela está despertando, e enquanto ele desperta, o mundo dela deve responder. Eles não poderiam precedê-la, pois nada pode preceder a Deus. Portanto, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e não poderíamos começar a amar a Deus até que Deus nos amasse. Essa história eterna de Pigmalião e da Galácia. Onde ele faz a imagem perfeita do seu amor e a forma lindamente, mas ela está morta, ela é feita de mármore. Ele se apaixona por sua própria criação, mas ela não consegue responder, ela está morta. De repente, ao se apaixonar por ela, ele reza ao Deus do amor para animá-la, para torná-la viva, fazer com que ela seja de carne e osso para que ela possa amá-lo. A primeira palavra que ela grita é simplesmente o nome dele, e ela grita daquele pedestal: Pigmalião. Assim a Galácia ganha vida, porque apela ao Deus do amor. E ele a amou primeiro, antes que ela pudesse amá-lo. E os mortos acordam e respondem: por que você se apaixona pela sua própria criação? Assim, todo o vasto mundo é empurrado para fora e não pode responder senão uma resposta, no verdadeiro sentido da palavra: como você agiu? Você age e então ele responde. E assim, todo o vasto mundo. O mundo dela como ela ouviu, banco após banco, e posso dizer a ela que é uma experiência maravilhosa, uma visão maravilhosa. E aqui, Deus estava presente porque rompeu em discurso. A mulher falou com ela, tia Margarete, falou com ela e disse: essa é a história de David. A própria visão irrompe em fala, portanto, Deus está presente. E aqui, a coisa mais maravilhosa está sendo revelada a ela: ela tem que se apaixonar pelos outros, não por si mesma, pelos outros despertando. À medida que ela se esquecer de si mesma ao despertar os outros, ela despertará, e eles acordarão. Essa é a resposta. Então aqui, nestas 5 pequenas palavras, eles relataram a sua própria experiência, contaram o que tinha acontecido na estrada. Agora, quando tomo a Bíblia inteira e tento descobrir o que ele viu, o que ele ouviu, não tome nada como garantido, pois estes estão escritos em hebraico e em grego. E não sendo estudioso de nenhum dos dois, devo recorrer a uma concordância exaustiva, como a de Strong, que me dará os significados originais das palavras usadas. Então, não tome como certa a interpretação de nenhum estudioso, volte e veja exatamente do que se trata. Tomemos, por exemplo, esta pequena declaração simples: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Porque eu vos disse que há um que vem depois de mim e é superior a mim,
porque ele existiu antes de mim. E aqui está o Cordeiro do mundo. Em todo o Apocalipse falamos do Cordeiro no trono de Deus que derrama seu sangue pelos pecados do mundo. Você se pergunta: do que se trata? Um cordeirinho se desfazendo, se destruindo, e seu sangue me salva? E você se pergunta: bem, não pode ser. Então começamos a procurar e começamos a pesquisar, para descobrir do que se trata. Vamos a outro que fala do Cordeiro. Agora ouça essas palavras com atenção, porque Blake tinha os olhos totalmente abertos. Ele escreve isso para crianças pequenas, aparentemente. Ele não está escrevendo para nenhuma criança. Que criança poderia entender isso? Ah, sim, você pode ler para uma criança e a criança dirá: papai, leia de novo, ou mãe, leia de novo, é tão lindamente contado. E ele conta isso em seu volume chamado The Songs of Innocence. Cordeiro, quem te fez? Você sabe quem te criou? Cordeirinho, eu te direi. Eu vou condensar isso. Pequeno Cordeiro, eu te direi, pois ele é chamado pelo teu nome, pois ele se chama Cordeiro. Você é um cordeiro, eu sou uma criança. Agora ele diz: ele é manso e brando, ele se tornou uma criança. Eu, uma criança, e você, um cordeiro, somos chamados pelo seu nome. Cordeirozinho, Deus te abençoe. Ele iguala os dois, o cordeiro e a criança. Agora, este cordeirinho nas Escrituras, você olha, é chamado de um cordeiro. É um cordeiro jovem que é abatido. Aparece pela primeira vez em Gênesis, quando aqui um pai e um filho, e o filho disse ao pai: este é Abraão e Isaque. Isaque disse ao pai: vejo o fogo e vejo a lenha, mas onde está o cordeiro em holocausto? Abraão respondeu: o próprio Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Você conhece a história. Ele foi chamado para sacrificar seu filho e aqui o cordeiro é o substituto, pois aqui o substituto é o filho, eles são iguais. Agora somos informados no capítulo 9 e no capítulo 10 de Hebreus que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Hebreus 9 versículo 22. E assim, ele abriu um novo caminho através da cortina, um novo e vivo caminho através da cortina, isto é, sua carne. Hebreus 10 versículo 20. Agora você lê e se pergunta: o que é isso novo e modo de vida? Bem, o adjetivo novo nesta frase, o caminho novo e vivo, significa literalmente recém-morto. Agora, passar pela cortina é quando o corpo se rasga em dois de cima para baixo. Você se pergunta: foi quando o cordeiro foi morto? Pois ele não toma o sangue de outro, ele toma seu próprio sangue. Agora, ele é chamado de testemunha perfeita, a testemunha verdadeira e fiel, o primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1 versículo 5. Eu te digo, o único sangue que te salva é o seu próprio sangue. No dia em que você estiver dividido de alto a baixo e vir seu próprio sangue na base de seu próprio corpo, você se fundirá com ele e saberá que é o sangue de Deus, e você é ele. E então você sobe direto para o céu com seu maravilhoso jeito serpentino. Então, nenhum outro sangue salva você, aquele momento em que você é dividido de cima a baixo e a poça de sangue é revelada, aquela luz dourada viva. Mas isso acontece 9 meses após o seu nascimento espiritual. Isso não é um cordeiro? Isso não é uma criança? Você nasce num determinado dia e 9 meses depois vem aquele golpe terrível que o divide em dois, de cima a baixo. Então, estou falando apenas do nascimento espiritual voltando a Lucas. Desde o princípio, desde o nascimento do Senhor. E aquele nascimento de cima quando você nasce verdadeiramente 9 meses depois você está dividido ao meio, de cima a baixo. E então você se funde com seu próprio sangue e sobe para o céu. Você verá a Bíblia de forma diferente. Algo totalmente diferente. Assim, nossos tradutores, por mais maravilhosos que sejam, estudiosos brilhantes, mas não veem o Espírito porque não o experimentaram.
Eles não conseguem relatar sua própria experiência. Eles estão interpretando as experiências de outros, que escreveram numa língua maravilhosa, a língua hebraica e a língua grega. Esses estudiosos brilhantes que entendem essas línguas trazem para essas traduções suas próprias noções preconcebidas sobre o que deveria ser. Eles ainda estão encerrando o conceito de que é história secular e não é. Não é de forma alguma história secular. Todo o drama começa com o nascimento do Senhor. E ele não pode nascer de baixo, pois o que nasce de baixo é da terra terrena e o que nasce de cima é do céu. Então ele disse: Eu sou de cima e vós sois de baixo. João 8 versículo 23. E a carne e o sangue, que vem de baixo, não podem herdar o reino de Deus. Então você deve nascer de cima, de cima. E assim começa a história com o Senhor que nasce do alto. E então, conta a história de 9 meses após seu nascimento ele foi sacrificado. Bem, quem o sacrificou? O Pai. E quem é o Pai? Eu e meu Pai somos um. Então foi um autossacrifício, porque só pelo derramamento de sangue posso me redimir. Então eu divido tudo e separo as duas eras de cima a baixo, e então acender por esta luz viva que encontrei na base que costumava gerar. Isso foi feito bem no fundo do mundo da geração, o mundo do pecado e da morte. E eu o redimi fundindo-me com meu próprio sangue e surgindo no céu. Então aqui você vê tudo de forma totalmente diferente. O livro é o livro dos livros, e estas 5 pequenas palavras simples, eles relataram sua própria experiência. Você vê o livro inteiro contido nele. Se eu pudesse descobrir o que eles relataram. Bem, se eu não sei grego, procure a ajuda de uma boa concordância. Se eu não sei hebraico, e mesmo que eu saiba, obtenha uma boa concordância. Porque, se eu pudesse falar hebraico fluentemente do começo ao fim, mas ainda tivesse preconceito por não ter tido essa experiência, ainda traria minha mente preconceituosa para as interpretações do texto hebraico. Então não traga. Vá e veja o que aqueles que tiveram a visão quiseram dizer quando a escreveram. Agora, no Antigo Testamento temos o prenúncio, pois as visões dos profetas são abreviadas e eles veem como presente o que é realmente futuro. Por que está acontecendo? Todos pensaram que tudo foi imediato. Mas então, o Novo Testamento interpreta o Antigo pela experiência real daqueles, e eles viram que o que foi prefigurado subitamente se tornou uma experiência pessoal para eles. E então eles entenderam a profecia do Antigo. Então o Antigo foi simplesmente uma visão resumida, e todos os profetas, eles veem isso tão claramente, está acontecendo aqui e agora, portanto, deve ser iminente, é agora. Mas não é. Eles veem como presente o que realmente é futuro. E assim, eles esperaram pela plenitude do tempo e quando a plenitude do tempo chegou aos muitos, e então começaram a contá-lo. Então, ele não afirma nem por um momento que está contando isso cronologicamente exato, porque ele considerou a sua opinião como você teve a experiência, e a minha. Se eu pegasse o de Bob e o de Benny, se eu pegasse o de Christine e pegasse o meu, eles seriam diferentes. No entanto, todos eles são certamente paralelos móveis, todos eles. Mas diferem. Então eu pegaria tudo. Então ele disse. Na medida em que muitos se comprometeram a compilar uma narrativa das coisas que foram realizadas entre nós. Agora, essa mesma afirmação foi cumprida na versão padrão revisada, não está na King James. Na King James, que certamente são cridos entre nós. Não é o que eles acreditam entre nós porque ouvimos, e isso foi realizado dentro de nós. Não é algo que nos ensinaram e acreditamos nisso, ou nós realmente experimentamos isso. Eu poderia pegar a de Christine, vou pegar a de Bob, vou pegar a de Benny, e então vou compilar uma narrativa e depois contá-la como estes a vivenciaram, inclusive a minha. Portanto, ele não afirma nem por um momento que sua narrativa seja de maior exatidão cronológica. O que ele afirma é uma melhor organização do material de origem, porque muitos tentaram. Agora, não sabemos quantos tentaram, mas muitos tentaram contá-lo em forma narrativa.
Lucas sentiu-se mais qualificado para usar esse material original e contá-lo em forma narrativa, então ele o contou. Mas sei por experiência própria que não é cronologicamente exato. Ele começa com o nascimento e termina com a crucificação. Isso é exatamente o oposto. Atos começa com a ressurreição e ele termina com a ressurreição. A ressurreição vem primeiro. É aí que todo o drama acontece. Primeiro desperto dentro de mim mesmo e, quando desperto, descubro que estou realmente sepultado e então saio. É aí que o drama começa. E então pegarei todos os outros eventos, um após o outro. Agora ele os pegou, mas teceu a história mais gloriosa em torno desses eventos. Então, repetindo, a nossa religião chamada cristianismo está na verdade apoiada na afirmação de que uma certa série de eventos aconteceu em que Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Sei que essa série de eventos é verdadeira, mas não são cronologicamente exatos como são contados nos evangelhos, mas estão todos presentes. Você tem que desenterrá-los. A pomba vem no começo e não vem no começo, vem no final. E a ressurreição vem no final da história, e não. Isso vem no começo. Portanto, ele não afirma que sejam cronologicamente exatos. Mas ele afirma que tem a capacidade e a habilidade de pegar o material de origem e fazer um melhor uso dele. Ele contou isso da sua maneira mais maravilhosa. Então essa é a nossa história, para que vocês não corram o mundo inteiro tentando encontrar outro caminho. Não há outro caminho. Este é o caminho. Se eu sei exatamente o que eles viveram no caminho, bem, sei exatamente o que eles viveram, porque vivi isso em detalhes. Cada pequeno detalhe de toda essa história eu experimentei. E então, eu sei que não sou o único. Todos irão experimentar isso, mas todos. Então eu te digo, seja paciente. Assim como meu amigo subiu ao topo da montanha e o condutor, que significa na estrada, e aqui está ele, a autoridade, está de uniforme. Seu rosto é de bondade, de paciência. Ele vai esperar para sempre. O que eles estão fazendo? Eles voltaram para iniciar e continuar a viagem, ou não para iniciá-lo, mas continuam a jornada, então descem novamente. Então voltamos a Daniel. 7 vezes passam. Mas eu não quero voltar. Ninguém quer voltar. O corpo dói, o corpo está doendo, e há dores de cabeça esperando por mim quando eu voltar, e há problemas. Mas você deve voltar, porque a Escritura deve ser cumprida. Não há nada neste mundo que alguém possa fazer a não ser cumprir as Escrituras. Ocupar o cargo mais alto do mundo, como César, pode satisfazer você e sua família por um momento, mas vai azedar e cansar. Você talvez dure o trabalho e fique maluco. Então me disseram que nosso presidente Wilson, nos últimos 2 anos de sua vida, não esteve aqui. As pessoas sabiam disso, mas não podiam deixar que você e eu soubéssemos que nosso presidente não era mentalmente capaz de governar o país. E por 2 anos ele não esteve aqui, mentalmente. Eu sei que na Inglaterra Churchill não estava. Nos últimos 2 anos de sua vida, ele não esteve aqui. Eles sempre o apoiavam para fazê-lo parecer um manequim. Bem, ele sobreviveu ao seu tempo. Mas as pessoas ainda pensavam que era o grande homem, e ele desapareceu completamente. O corpo não aguentava mais a tensão. Portanto, não importa o que você tenha, chega aquele momento em que o corpo se desgasta. Portanto, nenhuma realização na Terra realmente significa alguma coisa no final. Tudo desaparecerá e não deixará vestígios. Mas a história eterna de Deus, que é a história da salvação, está contida no homem e irrompe no momento certo. E aquilo que estava há muito enterrado dentro de nós irrompe repentina e dramaticamente dentro de nós. E então, nós somos Ele, o mesmo ser que se enterrou em nós. E quem é? Deus. Não há nada além de Deus. Só existe Deus. E assim, ele realmente se enterra no homem e depois passa pelas fornalhas. Então chegamos novamente à história do Cordeiro.
Você encontrará isso no 7º capítulo de Apocalipse. Ele perguntou: quem são estes que estão todos vestidos com vestes brancas? E ele disse: estes são aqueles que saíram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, as branquearam no sangue do Cordeiro. Depois leia os próximos 3, 4 versículos, todos em poesia. Qual é o seu mundo eterno, ao redor do trono servindo ao Senhor ressuscitado? Sem lágrimas, sem tristeza, sem necessidade de nada, tudo lavado no sangue do Cordeiro. E você se pergunta: qual era o sangue deles? Eles são chamados de mártires. Bem, a palavra mártir na verdade significa testemunha. Procure. Falamos de um mártir e pensamos que alguém foi morto inocentemente. Não, ele apenas testemunhou seu sangue. Ele se ofereceu. Ele mesmo tirou a própria vida. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de abandoná-lo e o poder de retomá-lo novamente. E isto eu recebi de meu Pai. João 10 versículo 17. Então, quando estou dividido de alto a baixo, quem fez isso? Meu Pai, bem, ele e eu somos um. João 10 versículo 30. É assim que me redimo com meu próprio sangue. Como você pôde derramar seu sangue e me redimir? Não importa o que as igrejas lhe digam, não tem nada a ver com isso. Naquele momento, você será dividido de cima para baixo e então a geração terminará. Agora é tudo regeneração, e você se encontra em um mundo totalmente diferente deste. Portanto, coloque sua esperança totalmente nesta graça que está chegando a você na revelação do Senhor em você. Então, quando você ler, não tome nada como garantido. Basta pegar. Eu tenho, é meu companheiro diário. Concordância exaustiva de Strong. Todas as palavras usadas no Antigo e no Novo Testamento são fornecidas ali, bem como suas definições originais. Então, você pode simplesmente olhar para ele. Se você ainda não teve a experiência, tente descobrir o que você acha que deveria ser. Quando você tiver a experiência, saberá exatamente o que eles pretendiam que fosse. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Tem 2 contas, 2 do pássaro, e tem uma terceira vez que o pássaro vem para ficar. Resposta. Não, 3. Números na Bíblia. 3 estão associados à ressurreição. No terceiro dia a terra surgiu das profundezas. Portanto, 3 e 8 são números associados à ressurreição. Ele ressuscitou no terceiro dia, que seria o primeiro da nova semana. Portanto, se ele for sepultado no sábado e ressuscitar no primeiro dia da semana, esse seria o 8º dia, pois há 7 dias na semana. Ele é crucificado na sexta-feira, como nos dizem, sepultado, descansa no sábado e depois ressuscita no domingo. E sendo o domingo o primeiro da semana no mundo hebraico, pois o sábado é o 7º dia. Então, no terceiro dia ele ressuscitou. E assim o primeiro da semana, que é o 8º dia, é chamado de dia de Cristo ou 8º número. Bem, o terceiro e o 8º estão associados à ressurreição. Falando figurativamente, não 3 como eu julgaria 3 dias, pois 1000 anos é como um dia aos olhos do Senhor. Portanto, você não pode julgar isso como uma questão de dias ou anos. É simplesmente uma maneira de lhe dizer que isto é ressurreição. Pergunta. Então os dias não podem ser usados como tempo? Resposta. Não. Como nos é dito nos Salmos e na Epístola de Pedro. 2 Pedro 3 versículo 3, 8. Quando vierem os escarnecedores, zombando, perguntando, onde está aquele que há de vir? Eles não sabem que 1000 anos são apenas um dia aos olhos do Senhor, como o Salmo 90 nos dá, de modo que você não pode julgar o tempo nesse sentido. Ninguém conhece esse momento, exceto o Pai. Quando poderia ser agora, neste exato momento? Qualquer um aqui poderia ouvir aquele vento que os possuiria. E tudo se tornaria invisível para eles, e eles entrariam naquela pousada.
Como citei mais cedo esta noite, a estrada é sempre subindo. Sim, até o fim. A viagem durará um dia inteiro? De manhã à noite, meu amigo. Mas haverá à noite um lugar para descansar? Um quarto para a noite lenta e escura. E então ela pergunta ou ele pergunta mais uma vez. A escuridão não pode esconder isso da minha vista? E então a voz volta. Você não pode perder aquela pousada, não pode perder. Existe uma pousada que você não pode perder. Você sempre parece estar longe, mesmo que seja na mesma rua, mas você está longe de onde mora quando isso acontece. Você não pode perder aquela pousada. Isso te pega de surpresa. Você é chamado porque não suporta o que está acontecendo em sua casa. Enquanto você está fora, isso acontece enquanto você está longe de onde normalmente mora. Então ela estava viajando. Eu estava a 800 quilômetros de onde morava. Eu estava em São Francisco quando morava em Beverly Hills. Christine estava fora fazendo uma tarefa para alguém que era um estranho, quase um estranho, algo que ela nunca fez antes, dormir na casa de uma pessoa. Quase um estranho. Mas a urgência parecia exigir que ela dormisse ali, voltasse para casa, pegasse suas coisas e dormisse fora de casa. Meu amigo Bob estava voltando para casa depois de uma caminhada em que não conseguia mais se aguentar e, antes de entrar em casa, isso aconteceu. Então você está sempre longe de casa. Benny estava fora. Está sempre longe. Porque não posso te dizer, mas é assim que está escrito. Então é construído dessa forma. Eu sei que no meu caso, eu não tinha a menor ideia de que esse era o dia. Eu estava a 500 milhas de distância. É aí que São Francisco está em relação a Beverly Hills e foi aí que aconteceu. Então, não pode a escuridão esconder isso do meu rosto? Você não pode perder aquela pousada. Leia-o. É um lindo poema de Cristina Rossetti. Chama-se O Fio e a Estrada Serpenteia morro acima até o fim. Alguma outra dúvida, por favor? Pergunta. Qual é o significado de as Escrituras devem ser cumpridas? Resposta. As Escrituras devem ser cumpridas em você, minha querida. Tudo o que é dito nas Escrituras, profetizado no Antigo e reivindicado como cumprimento no Novo, será cumprido em você. E quando isso for cumprido em você, você saberá que você mesmo é Jesus Cristo. Pois as Escrituras dizem: você não sabe que Jesus Cristo está em você? Isso é o que nos disseram. A pergunta é feita no capítulo 13 de 2 Coríntios. Versículo 5. Ele fica surpreso porque aqueles com quem ele está falando ainda não estão cientes do fato de que Jesus Cristo está neles. Eles estão procurando por um Cristo do lado de fora. Então ele faz a pergunta: você não sabe que Jesus Cristo está em você? Bem, se Jesus Cristo está em mim, tudo o que é dito sobre ele devo experimentar à medida que ele desperta em mim. Assim, à medida que as Escrituras se cumprem em você, tudo o que é dito sobre ele você saberá que é verdade para você mesmo. Você nascerá de forma sobrenatural como ele nasceu. Você descobrirá a paternidade de Deus como ele a descobriu, e que você é Deus porque seu filho o chamará de pai, e esse filho é Davi, como nos é dito no Salmo 2, versículo 7. E você terá seu corpo dividido de alto a baixo, como é dito em Hebreus. E você saberá que está dividido, e não outro. Você não está vendo outro, seu próprio corpo está dividido. Você está observando, mas sabe que é o seu próprio corpo. E então você ascenderá, como é dito nas Escrituras. E a pomba que desceu sobre ele, que era o Espírito Santo descendo sobre ele na forma de uma pomba, descerá sobre você. As Escrituras devem ser cumpridas. Então volte. Você tem que voltar. Você não pode permanecer aqui no topo desta montanha. A história da transfiguração. Fiquemos aqui e edifiquemos 3, para Elias, para Moisés e para você. Não, devemos descer ao lugar. Mateus 17 versículo 2, 5.
A hora ainda não chegou. Ainda não chegamos na hora em que você pode ficar. Volte para aquele corpo cansado e comece a jornada. E a jornada continua até que finalmente você chega ao ponto onde de repente isso irrompe dentro de você e todo o drama se desenrola dentro de você, exatamente como está registrado nas Escrituras. Agora meu tempo acabou.